Olá pessoal, bom dia! São 6 horas e 20 minutos, iniciando mais uma live da leitura da Bíblia. E você é o meu convidado especial a sentar-se à mesa ao banquete espiritual da Palavra de Deus. Pois o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas e a boca fala do que o coração está cheio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus diz que o justo, ele viverá da fé. Mas se ele recuar, disse Deus, a minha alma não tem prazer nele. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E é a prova delas. Oremos. Grande e soberano Deus, que habita nas alturas dos céus, diante da tua santa presença nessa manhã, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia, porque nós deitamos, dormimos, acordamos porque o Senhor nos sustentou. Pedimos perdão dos nossos pecados, pois não queremos que eles façam divisão entre nós e Ti, e não impeça as nossas orações. Pedimos que o Senhor se faça presente em nossas vidas nessa manhã, que o Senhor tenha misericórdia de nós, as Tuas misericórdias que não têm fim, e estão se renovando nesse amanhecer. Te pedimos a Tua companhia no dia de hoje, nos livre dos perigos e dos males, esteja conosco na nossa saída e na nossa entrada. O Senhor que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esteja conosco, Senhor, nos bons e maus momentos. Esteja no barco da nossa vida, acalmando todas as tempestades que se levantam contra nós. Nas Tuas mãos, entregamos a nossa vida e a nossa família. Cuida, Senhor, de toda a humanidade. Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Que Ele esteja conosco aqui nessa manhã, nos instruindo, nos dando sabedoria, discernimento da Tua palavra. E que Ele esteja confortando os corações tristes. E também, Senhor, em nome de Jesus, que Ele nessa manhã, converta os nossos corações a Ti, a cada momento. E nos ensine, coloque a eternidade no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, pessoal, iniciando mais uma live da leitura da Bíblia. E eu recebo a cada um de vocês com muita alegria no meu coração, saber que vocês estão aqui a cada dia, a cada manhã. Está aqui conosco nessa manhã o Valber Souza, o Tegulá, o Igor Freire, o Mauro Félix, Flávio Januário, o José, Arlene Muniz, o Zé 681, o Ivaldir Canister, Cauã do Som, o Evandro Souza, o Toninho Flamengue, a Silvirina, o Zé 425, o TTV Cássio Braga, a Noemi Monselli, o Edson Fernandes, a Elis, aqui está também o Valdeci, a Sônia Guiz, a Maria Helena, a Ana Cristina, o Sebastião Nidra, o Atento, o João Rodrigo, a Fátima César, o Fernando, a Adriana Macedo, a Renata, o Cleiton Mar, a Lourdes, a Donilo Miranda, a Vanessa, a Carla Pereira, o Cleiton Costa, a Vera Rodrigues. Eu agradeço a vocês o carinho, tá bom? Agradeço os coraçõezinhos que estão subindo, as pessoas que estão compartilhando. Agradeço as pessoas que republicam a live, que estão aqui sempre comentando, interagindo. A Jussara Marcos, que está aqui, a Francisca Alencar. Ela disse assim, bom dia, irmã, paz do Senhor. Bom dia, Francisca, a paz do Senhor Jesus. Também temos aqui o Rafa, a linda, o Zé 261, enviou um coraçãozinho. Muito obrigado pelo coraçãozinho. E aqui a Madalena Gomes. Bom dia, Madalena. Alcir Gomes, a Silmara Ferreira, a Elizabeth Vieira, a Lua, o Antônio Souza, o Luciano e a Maria José, que está compartilhando a live com mais pessoas. Muito obrigada. Também a Marlene Lima, o Marcos Antônio,
Já falei Marcos, né? A Maria Aparecida, a Paula, o Cleiton Marcosa, ele republicou a live. Eu fico muito grata a vocês que republicam a live. Muito obrigada. O Valmir Germano também está aqui. E eu agradeço a todos o carinho. E assim a gente vai dar início a mais uma leitura da Palavra de Deus. Vamos ler o livro de... vamos ver aqui. O livro de Amós. Amós no capítulo 6. Continuação da leitura do livro de Amós. Livro do profeta Amós. Hoje o nosso tema é a corrupção e a destruição de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações. Obrigada, Van. Obrigada pela rosa. Seja bem-vindo. Aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Gauné e olhem, dali. Vão à grande cidade de Amate e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda ficam cantando à toa ao som da lira. E como Davi, inventam instrumentos musicais, bebem vinho em taça e se ungem. Bebem vinho em taças e se ungem como os mais excelente óleo. Com o mais excelente óleo. Mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro. E cessarão as festanças dos que gostam de espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este, vamos virar a página. E este responder: não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor, porque eis que o Senhor ordena e será destroçada a casa grande e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível livrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que, com as nossas próprias forças, nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Então, mais uma profecia do profeta Amós. E ele também vai ter aqui a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Nós vamos então ler sobre essa visão, aqui no livro de Amós, capítulo 7. Bom dia, Vera Toffoli. Josefa Ferreira, bom dia. Obrigada pela rosa. Obrigada pelo carinho de todos. Obrigada. Que Deus abençoe. Vamos lá. Capítulo 7. Obrigada, Rosa Vitorino, pelo coração. Bom dia com Jesus. Seja bem-vinda. A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. O Senhor Deus me mostrou o seguinte. Eis que ele
formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas. Da entre-safra, ou seja, a cultura tardia, que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: Isso vai acontecer. Depois o Senhor Deus mostrou o seguinte: Eis que o Senhor chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. O Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: Também isso vai acontecer. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: O que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Agora aqui Amós e o sacerdote Amazias. Vamos ler o que aconteceu com eles dois. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: Eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: Vá, profetize ao meu povo de Israel. Portanto, ouça agora a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: A mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. A visão de um cesto de frutos. Capítulo 8. Livro de Amós. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão, e perguntou: O que você está vendo, Amós? Eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Obrigada Pereira Gislane pela rosa, seja bem-vinda. Deus abençoe. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. A ruína de Israel está perto. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas.
para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo. Será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como um dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria dizem: tão certo como vive o seu Deus Odã, e tão certo como vive o culto de Berseba. Estes mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Amém? Que as profecias de Deus sempre se cumpram em nome de Jesus. Então aqui, o capítulo 9 vai falar sobre os juízos de Deus, que são incontáveis. Viu o Senhor que estava em pé, junto ao altar. Ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará, ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo. A minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. É caso de se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles, para o mal e não para o bem, porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores estão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito? Os filisteus de Cáfito e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra o reino, este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo, ó casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo da peneira, sem que um só grão caia por terra. Vamos virar a página. Estamos lendo o livro do profeta Amós. E vamos finalizar agora esse livro. Depois, em seguida, o próximo livro a ser lido vai ser o livro de Obadias. É um livro de uma página só. Esses são chamados os profetas pequenos, São livros bem pequenininhos, mas que trazem mensagens muito importantes.
Então aqui, olha, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Agora a restauração de Israel espiritual. Porque o intuito de Deus com as advertências é restaurar o seu povo. Quando Deus envia advertências, é porque Ele quer salvar. Ele quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados e confessem seus pecados e deixem seus pecados e sejam salvos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e seja salvo. Amém? Restauração de Israel, do Israel espiritual. Estamos falando de um povo, no caso da espiritualidade de cada um. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar suas brechas e levantá-los das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Voltem ao primeiro amor. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu as plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor Deus. Eu vou orar com vocês. Se você tem um pedido de oração, pode colocar aí, tá bom? E depois eu vou falar com cada um de vocês. Oremos. Grande e soberano Deus que habita nos altos céus. Diante, Pai, da sua santa presença nessa manhã, queremos te agradecer pela palavra, pelo banquete espiritual da palavra de Deus. Que o Senhor nos dê discernimento da tua palavra, compreensão dela. Ainda mais que estamos vivendo em dias difíceis, no tempo em que as profecias estão se cumprindo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós para que possamos viver aqui nessa terra a eternidade, já pensando nas coisas celestiais. Senhor meu Deus, toma nas tuas mãos cada família que está aqui representada. Abençoa, Senhor. Abençoa a família do Cláudio que está aqui, que está sendo citada aqui. O Senhor conhece seu coração, a sua vida, sabe o que ele precisa. Faz por ele mais do que eu posso pedir ou pensar. E que sua família receba a tua bênção. Cada família reunida, cada família aqui representada nessa manhã, receba a tua bênção. Senhor meu Deus, toma nas tuas mãos Paulo Roberto. Ele também, Senhor, pede pela sua família, que a sua família, Deus, seja abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor dê livramento, que o Senhor abençoe cada membro dessa família, transformando suas vidas e seus corações. Senhor meu Deus, nas tuas mãos entregamos a vida do Laércio Alves. Ele que está pedindo pela sua filha, a Gislaine Franciele, o César Ronise e o Laércio Alves. Cuida deles, Pai, como a menina dos teus olhos, e não permita que nenhum mal lhes aconteça. Senhor, envia os teus anjos para que nos protejam. Proteja, Senhor, o Augusto. Cuida dele, Pai. Abençoe a sua vida, fortaleça a sua espiritualidade. Abençoe a sua família, abençoe cada membro da sua família. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe também o Marquinho. Toma ele nas tuas mãos poderosas. Cuida da sua família, Senhor. E cuida da Helenice, que a misericórdia do Senhor encontre lugar na vida de todos os membros dessa família. Que nessa manhã o Senhor derrame chuveiros de bênçãos. Que o Senhor dê livramento, que o Senhor afaste o mal e que o Senhor esteja presente em cada coração através do Espírito Santo, fazendo uma obra em suas vidas. Senhor meu Deus, nas tuas mãos, eu entrego a família da Estela Teixeira. O Senhor que conhece sabe o que eles precisam. Abençoe a cada um, Senhor. Que nessa manhã a oração de fé toque o teu coração e do Senhor saia virtude e bênçãos para as nossas vidas. Senhor, toma nas tuas mãos também
aquele que está aqui nessa manhã buscando a tua face, querendo ouvir a tua voz. Que essa pessoa seja tocada pelo teu Santo Bom Espírito e ela saiba que há um Deus no céu cuidando dela. Abençoe também, Senhor, a Marinalva Rodrigues. Que o Senhor traga saúde, restaure a sua saúde. Toma nas tuas mãos, Senhor, o Paulo. Cuida dele também, tu que conheces o seu coração e sabe o que ele precisa. Que o Senhor possa, Senhor, derramar as tuas bênçãos nessa casa. Tira todo o vazio, toda a tristeza e traga paz. Deus, entrego nas tuas mãos aquele que ora com fé nesse momento, que a oração da fé, Senhor, toque o teu coração, que ninguém saia daqui vazio, mas levando seus molhos. Esteja no barco da nossa vida, Senhor, e acalma todas as tempestades que se levantam contra nós. Derruba os gigantes da nossa vida. Senhor, nos livre das armadilhas de Satanás. Não deixe, Deus, que caiamos em tentação. Abençoe a Francisca, Senhor, que pede pelo casamento, seu casamento, que o Senhor abençoe essa união e que o Senhor traga paz, que o Senhor transforme os seus corações para que cada um tenha empatia e se coloque um no lugar do outro e que o Senhor esteja abençoando para que esse casamento seja uma bênção na vida da Francisca e na vida da sua família. Que o Senhor abençoe o filho, o bebê, Senhor. Que o Senhor cuide dele também. Que seja uma criança abençoada, que cresça com saúde e paz. Abençoe também, Senhor, a Adriana, que está aqui nessa manhã. Toma ela nas tuas mãos. O Carter Decor. Senhor, abençoa cada um que está aqui nessa manhã. Eu não conheço, mas o Senhor conhece essa pessoa que chegou aqui pela primeira vez. E que essa seja a primeira de muitas vezes. Que possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Senhor, que o Senhor possa tocar nos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, que não endureça os seus corações, mas que sejam tocados, Pai. Muito obrigada por essa manhã contigo, por esses momentos tão especiais que temos aqui. Muito obrigada, Senhor, por se fazer presente entre nós. O Senhor disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor disse: ali eu estarei. E eu creio que o Senhor está conosco. Que o Senhor vai ouvir cada oração de fé, cada lamento, cada clamor. Que as nossas orações cheguem a Ti com cheiro suave e com gemidos inexprimíveis pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor que disse: clama a mim. E nós estamos clamando. O Senhor que disse: lança sobre mim a vossa ansiedade. E nós estamos lançando. Cuida de nós, Senhor. O Senhor que disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, meu Deus, abençoe a nossa semana. Abençoe esse dia. Abençoe os nossos planos. Abençoe os nossos sonhos para que eles se realizem. Que cada pessoa aqui possa viver suas orações. Orações de fé, orações fervorosas. Som dos corações, Senhor. E abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abençoe também, Senhor, nessa manhã, o José, Senhor. Abençoe a família do José. Abençoe o seu filho, abençoe o seu neto. Sim, Jesus, Tu que conheces o coração do José. O Senhor que o ama. Que ele também seja respondido, que ele veja a sua resposta. Que ele veja a Tua mão poderosa na sua vida e na vida da sua família. Cada dia, Pai. Que ele tenha certeza que os anjos do Senhor estão ali acampados, guardando cada membro da sua família. Em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Abençoe cada um, Pai. Que cada um receba a Tua bênção. Talvez há muitos aqui, Senhor, vivendo o silêncio de Deus. Talvez estão pensando: por que o meu Deus não me ouve? Por que o Senhor não me responde? Mas no silêncio o Senhor responde. No silêncio o Senhor prova a nossa fé, se somos fiéis ou não. Que nós possamos continuar confiando no Senhor. Que o Senhor está conosco no silêncio respondendo também. Tem visto a nossa dor, tem visto o nosso sofrimento e não vai nos deixar e nem nos desamparar. Que o silêncio também é uma resposta.
Então, meu Deus, entregamos nas tuas mãos tudo aquilo que a gente não tem poder de mudar, para que o Senhor possa mudar por nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Seja bem-vindo, David. Obrigada pela mãozinha de ajudar aqui a Sandra. Ela disse: bom dia, povo de Deus. Peço oração por mim. Senhor, nas tuas mãos eu entrego a vida da Sandra. O Senhor conhece seu coração. Então ouve, Senhor, e responde em nome de Jesus. Cuida dela, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, querida Cristina Sanches. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, sua saúde sempre. A paz do Senhor Jesus. Maria do Livramento, por que choras? O Senhor Jesus limpa dos olhos as lágrimas. O Senhor conforta o coração. Sinta-se abraçada pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Aqui está também um nome que eu não sei dizer. É o M.R. Menezes. Ah, tá. Obrigada pela rosa. Seja bem-vindo. Também temos aqui o Paulo Roberto, a Sandra Regina. Várias pessoas, né? Eu não vou conseguir dizer o nome de todos, mas eu quero dizer que aqui vocês vão ser sempre muito bem-vindos. Deus abençoe. Eliene também está aqui pedindo oração. Senhor, nas tuas mãos entrega a Eliene. Ela que pede oração também pela sua família, que ela também receba bênção, Pai, em sua vida. E que o Senhor esteja cuidando da sua família, enviando anjos para proteger em nome de Jesus. Amém. Então a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros, né? Até amanhã, se Deus quiser, com a graça de Deus. À noite, para quem assiste a live da noite, ok? Logo lá pelas 9h30, né, a gente vai estar fazendo a live novamente. Lá nós estamos lendo outro livro. Então hoje eu pretendo fazer a leitura à tarde também. Lá pelas 3, mais ou menos, entre 3 e 4 horas. E eu vou ler o livro de Obadias e o livro de Jonas, tá bom? Mas o pessoal da manhã, se não estiver presente nesse horário, amanhã eu vou estar repetindo Obadias e Jonas de novo. Ok? Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beth Tafuri, seja bem-vinda, Beth. Seja bem-vinda você também, Edis, querida. Obrigada pela republicação. Também o David está aqui também pela primeira vez, né? Beth Tunari e David pela primeira vez. Então, todos vocês que estão aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitas. Obrigada, Sandra, pelo coração. Muito obrigada. Deus abençoe. Andréia, republicano. A Neide também está aqui. Deus abençoe, Neide. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Até a tarde, para quem vai assistir à tarde, entre 3 e 4, né? 3 e 4 horas. E para quem assiste à noite também. Fiquem com Deus. A Andréia, obrigada. Obrigada, tá? Pela republicação. Então, pessoal, não se esqueçam, quem quer ler a Bíblia o ano inteiro, aqui comigo, pode começar agora, qualquer horário que começar, qualquer momento que começar. Se você começar comigo o livro de Obadias amanhã, no ano que vem, nesse mesmo tempo, a gente vai ter chegado aqui em Obadias. Aí a gente vai ter lido a Bíblia toda, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A paz do Senhor.